gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um devocional aqui no nosso canal. Hoje é terça-feira, um dia muito especial. Então hoje nós vamos falar sobre um tema bastante forte que eu tenho certeza que o Senhor vai falar ao meu coração e ao seu coração também. O nosso devocional de hoje se encontra no livro de 1 Samuel, capítulo 25. Eu vou ler para vocês o 24 somente, porque ele é muito extenso e eu já quero entrar com você, nessa palavra aqui e sobre o que o Senhor quer nos ensinar, tá bom? E sobre essa conversa que nós teremos, eu quero também dar um tema para ela. E o nosso tema de hoje é loucas ou sábias, loucos ou sábios. Então vamos ler? E lançou-se aos seus pés, dizendo: Ah, Senhor meu, minha seja a transgressão. Deixa, pois, falar a tua serva aos teus ouvidos. Ouve as palavras da tua serva. Aqui nós estamos ouvindo sobre Abigail. Aqui quem nesse momento está falando, pedindo por misericórdia, é Abigail. Uma mulher que naquela época era formosa, tinha uma beleza não só exterior, mas interior também. Era uma mulher que era casada com um homem louco chamado Nabal. Um homem que tinha riquezas, que tinha posse, que tinha animais, mas era um homem que não era sábio. Era um homem que era louco, como seu próprio nome diz. E houve um tempo em que Davi teve que sair correndo, porque ele estava sendo perseguido por Saul, que naquela época também tinha sido ungido a rei, e era um rei, mas deixou a inveja dominar o seu coração, porque ele ouviu falar da fama de Davi, porque as pessoas diziam: olha, Saul fez tanto, mas Davi fez muito mais que Saul. E um rei naquela época não queria ser desprezado, rebaixado dessa forma. Ele não queria que ninguém mais tivesse a fama que ele tinha. Davi era aquele mesmo menino que naquela época matou o gigante, que foi desenganado pelos seus irmãos, pelos seus pais, quando o profeta Samuel foi ungir um daqueles irmãos a rei, e o Senhor estava reprovando a todos, porque o profeta Samuel se deixou levar pela aparência, assim como o pai de Davi também se deixou levar pela aparência, achando que aqueles homens que estavam ali, aqueles irmãos de Davi, seriam um rei, pelo porte de guerra que eles tinham, por já ser homens de guerra. Mas o Senhor mandou perguntar, através do profeta Samuel: você tem mais um filho? E o pai de Davi disse: olha, tem um, está lá cuidando das ovelhas. Lá estava Davi. E ele foi o novo rei. Esse mesmo Davi, que a história dele é tão conhecida. Então, porque Saul cresceu dentro dele um sentimento de inveja, ele começou a perseguir a Davi, querendo matá-lo. Por causa disso, Davi teve que fugir para o deserto. E depois da morte do profeta Samuel, ele foi para o deserto. E aí, Davi começou a cuidar indiretamente, sem pedir nada, do gado, do pasto, até mesmo fazer a guarda junto com seus soldados dos servos de Nabal. E certo dia, Davi pediu que um dos seus servos fosse até Nabal e pedisse a ele um pouco de comida. E Nabal negou. E Nabal disse não. Disse: quem é esse que está me pedindo comida? Eu nem conheço. Eu não vou tirar do meu para poder dar para outra pessoa. Mais ou menos foi isso que Nabal disse. Nabal não queria entregar nada para Davi. E quando Davi ficou sabendo disso, Davi ficou revoltado. Ele disse: olha, até o anoitecer não vai sobrar ninguém. Mandou os soldados cingir as espadas, mandou que todos ficassem preparados. Ele cingiu a espada dele, ele ficou preparado para atacar. Ia levar 400 homens, ia deixar 200 homens olhando ali, o acampamento. E ele ficou nervoso, porque ele falou: nossa, eu cuidei tanto das ovelhas, eu cuidei de tudo, eu fiz praticamente a segurança, eu que guardei tudo ali, e ele está me negando um pouco de comida. Nabal era um homem imprudente. Ele não sabia o risco que ele estava trazendo para sua casa. Com aquelas palavras que ele disse, com aquela negação que ele disse. Ele disse: quem é Davi? Mas ele conhecia Davi, a fama de Davi já era grande. Ele não quis simplesmente ajudar. E quando Davi se prepara para poder ir para a guerra, para poder não deixar sobrar ninguém ali, um dos servos vai ao encontro de Abigail e fala para Abigail o que iria acontecer. Abigail rapidamente manda todo mundo preparar ali alimentos
e vai ao encontro de Davi, sem contar a Nabal o que ela ia fazer. Porque ela sabia que se ela contasse para Nabal o que que ela iria fazer, Nabal, como era um homem louco, provavelmente montaria também um exército, iria de encontro a Davi e daria na mesma, porque Davi também faria a mesma coisa, eles não sobreviveriam. Então Nabal, como um homem louco, faria dessa forma, e Abigail foi de encontro a Davi. E chegamos nessa parte aqui que ela põe o rosto no chão, ela pede misericórdia para Davi, ela pede para que Davi não faça isso, porque ela não sabia que se ela tivesse sabendo que Davi pediu um pouco de comida, ela daria para todos ali comer. E ela falou, olha, não derrame sangue inocente, porque Davi também estava indo ali matar aquelas pessoas sem a ordem de Deus. Deus não tinha mandado Davi para aquela guerra, para aquela missão. Ele estava indo porque ele ficou irado, porque ele estava com raiva, porque aquele homem negou simplesmente para ele e para os soldados dele o alimento. Então Davi também estava errado, porque ele estava indo com a força do próprio braço, sem a direção de Deus. Ele estava indo matar inocentes, porque Nabal era um homem completamente louco. E aí Abigail pede, ela suplica para que Davi não faça isso, não mate inocentes, para que Davi não suje as mãos dele. E ela diz a Davi, não faça isso. E ela, mesmo nesse tempo implorando, ela vai lá para Davi, eu te abençoo e abençoa Davi, começa a profetizar Davi, começa a falar palavras boas para Davi. Ao mesmo tempo que ela estava pedindo misericórdia, ela estava ali falando para Davi, né, palavras boas, afirmações para Davi. E Davi vai falar para ela, né, bendita seja tu que me impediu de fazer isso hoje, que me impediu de derramar sangue inocente. E a história nos conta que Abigail, ela foi, e Nabal, quando ele morreu, ele nem soube do que Abigail tinha feito. Nabal não soube que Abigail ia, Nabal não soube que Abigail fez aquilo, que enquanto Abigail estava lá, ele estava festando, ele nem... E não estava vendo o livramento que aquela mulher estava trazendo para a casa dela. E depois de um tempo que isso tudo aconteceu, Nabal veio morrer. E nessa história toda aqui, Abigail não deixou Nabal. Ela continuou vivendo com Nabal. Naquela época os casamentos eram arranjados. Mas Nabal veio a falecer, e quando Davi ouve sobre isso, que Nabal tinha morrido, ele toma Abigail como esposa, porque ele se lembrou que aquela mulher era uma mulher sábia, que era uma mulher de Deus. Então Nabal morre e Davi fica sabendo que ela está viúva e a toma como esposa. O que a história de hoje ela quer nos contar? Para mim e para você. Quem nós somos dentro da nossa casa? Nós somos como Abigail, uma mulher prudente, ou aquela mulher que é louca, que leva o nosso marido para problemas que ele não deveria estar. Quantas vezes nós podemos poupar que nosso marido viva uma vida de confusão e nós mesmos a colocamos? Quando de repente tem uma confusão com o vizinho, você tem a possibilidade de orar primeiro, pedir a direção de Deus, e não, você vai lá e fala tudo, e você sabe que o seu marido já é explosivo, você vai lá e conta. Você tem tirado o seu marido da tragédia, ou você tem levado o seu marido para a tragédia? Você tem livrado o seu marido das mãos do inimigo, ou você tem colocado ele nas mãos do inimigo? Porque naquele momento, Abigail, ela podia ter entregue a vida de Nabal. Ela vivia como homem louca, ela poderia ter falado, olha aqui, toma aqui. Olha, ele que era louco, eu não sou louca, vai lá e mata ele. E ela já se veria livre de um problema, mas não. Mesmo tendo um casamento arranjado, mesmo estando casada com um homem louco, ela pediu misericórdia para todos. Você tem pedido em oração misericórdia a Deus da sua família, você é a primeira a maldizer. Você é aquela que o seu marido chega do serviço, já encontra reclamando, e ele tem mais prazer no bar, ele tem mais prazer na rua do que na sua casa, porque você é uma mulher rixosa, como a Bíblia diz. Melhor é um bocado seco do que uma mulher rixosa. A palavra nos fala, olha que palavra forte, melhor uma casa sem alimentos do que uma mulher dentro dela que só reclama. Abigail não tinha beleza somente exterior, e nós hoje em dia prezamos tanto pela beleza exterior, né? Mas estamos como um pouco caiado por dentro. Você já viu uma mulher muito bonita, mas quando ela abre a boca toda a beleza vai embora? Abigail não era essa mulher que se produzia por fora, que ficava toda bonita por fora, mas ela não tinha conteúdo por dentro.
E Abigail era completamente diferente. Ela tinha conteúdo por dentro, ela livrou sua família da morte. O que você tem contado para as pessoas, o que você tem falado? Você tem falado das suas intimidades para outras pessoas. Às vezes você conta para todo mundo sabe das intimidades do seu lar. Todo mundo sabe o cronograma da sua casa, menos você. O que vocês têm assistido, o que vocês têm visto, em que grupos você tem participado, de que conversas você tem participado, o que você tem aceitado, no que você tem dado a legalidade para o inimigo entrar e fazer. Existem coisas que você mesma está fornecendo para dentro da sua casa. Você conta de coisas que o Senhor está pedindo para você não contar. Você fala mal, você conta para todo mundo as qualidades e os defeitos do seu marido. Você fala isso, você fala aquilo, você fala aquilo outro. E o Senhor está dizendo para que a gente não venha fazer isso, para que nós sejamos como Abigail, sábias, que foi no secreto salvar a família dela, que foi no secreto. O quanto você tem orado pela sua família, o quanto você tem orado pelo seu marido. A palavra fala que não é por força nem por violência. Você gritar, você xingar, você não vai mudar nada. Às vezes seu marido chega bêbado em casa, drogado, chega daquele jeito e você começa a gritar. Isso tem funcionado? Não tem funcionado. Então faça aquilo que pode dar certo, corra para a oração. Pede para Deus te dar a direção do que fazer. Sejamos como Abigail. Ela não contou para ninguém, o marido dela morreu sem saber que ela tinha salvado ali a vida dele. Era uma mulher que era prudente, que era sábia, que não era como uma louca. Que não, eu faço, eu posso, eu falo, e aí você é isso, você é aquilo outro. E eu sou assim, assado, e conta pra todo mundo as coisas. E faz intriga, e joga o próprio marido na guerra. E aí você tem salvado o seu marido da morte, você tem o arrastado para a morte. Quando você vê uma briga de trânsito, ao invés de você acalmá-lo, falar para ele não envolver em confusão, você é a primeira a falar, não, você tá errado, não, foi você que bateu, não, é você. Quantas coisas e quantas brigas você tem tirado do seu marido? Ou você tem o levado para as brigas? Quantas fofoquinhas você tem contado do seu marido? Quanta ira você tem plantado no coração do seu marido? Você tem sido como Abigail? Eu tenho sido como Abigail. E você, homem? Você tem sido louco como Nabal, que tinha em casa uma mulher sábia que orava, uma mulher sábia, uma mulher bela, que não era bela só por fora, como eu disse, mas por dentro também. E você tem agido como louco. Às vezes é o contrário, a sua mulher é uma mulher dedicada, uma mulher esforçada, e você é um louco que não reconhece nada. Você é um louco que não presta atenção nos detalhes, você prefere outras coisas do que a sua família, porque Nabal ele era um homem de posse, era um homem conhecido, era um homem que tinha dinheiro, não ia fazer falta para ele. E ele negou. Ei, o que você tem negado para sua família? Às vezes você fornece tantas coisas materiais, tantos bens materiais, mas você não fornece o principal, a sua companhia. Você tem tentado comprar a sua família com as coisas. É necessário que você trabalhe, sim. É necessário que você tenha as coisas e forneça o melhor para sua família, sim. Mas o principal você não pode esquecer de fornecer, que é a sua presença. E não é só a sua presença estando ali. Não é sua presença em qualidade, em querer saber o que está acontecendo. A ser um marido presente, a ser um pai presente, a sair dos grupinhos que muitas vezes te colocam, coisas que não são saudáveis para o seu casamento, para o seu relacionamento, e você está ali do mesmo jeito. Você acha que o que você planta hoje você não irá colher? O Senhor tem te perguntado, você tem sido como Nabal, um homem louco, um homem ignorante, um homem que não sabe o risco que está trazendo para dentro da sua casa. E o que você tem feito está sendo um risco para sua família. Quais as suas companhias, quais as suas conversas, quais são as suas atitudes? Você tem sido o sacerdote da sua casa? Você tem tido respeito na sua casa de qual forma? Gritando? Você muitas vezes não consegue mais, já perdeu o controle da situação. E você tenta de uma outra forma, a forma errada. E você não procura saber a forma certa. Homens, não sejam como Nabal. Sejam sábios. A palavra fala que se a mulher tem que ser sábia, as orações dos homens, quando elas não são ouvidas. E quando elas não são ouvidas? Quando ele machuca o coração da sua esposa, quando eles estão ali ligados. A palavra fala que o céu ele se fecha para ouvir oração. Ei, se você
tem ouvido sua esposa falando, se você tem ouvido sua esposa te aconselhando, se ela já te pediu 1000 vezes, e mesmo assim você vai orar achando que Deus está te ouvindo e Deus não está ouvindo, reconcilia-te com a tua esposa. Esposa, reconcilia-te com teu marido. Para que um edifício seja construído, é tijolinho a tijolinho. Quando você vai edificar uma casa, quando você vai colocar estrutura numa casa, é tudo de pouquinho em pouquinho. Pode até conseguir construir uma casa sozinho. Pode até conseguir, mas demora um pouco. E quando você edifica essa casa com alguém, quando você edifica essa casa com outra pessoa te ajudando, quando um coloca o cimento e o outro coloca o tijolo, vai muito mais rápido. O Senhor diz, deixemos de ser loucas e deixamos de ser loucos. Sejamos como Abigail. Tenhamos atitudes de Abigail e homens deixem de ser loucos e tenham atitudes de Davi. Que por um momento também estava indo para a guerra sem a direção de Deus. Ele não tinha mandado Davi ali, ele estava indo com a força dele, sem a direção de Deus. Mas quando ele ouviu que ele estava fazendo algo de errado, ou quando alguém abriu os olhos dele, ele parou. Ei, muitas vezes a tua esposa está abrindo os teus olhos. Olha, não ando com essa pessoa, não falo com essa pessoa, toma cuidado. Você acha, não, é só mais... Você pode estar levando a sua família para uma grande destruição. Vigiemos aquilo que nós falamos, que nós fazemos. Sejamos como Abigail e homens sejam como Davi, que reconhece o erro e volta atrás. Que mesmo sabendo que está fazendo errado, que vai para a guerra sem a direção de Deus, quando encontra alguém que diz, não tá legal, para. Muitas vezes você acha que isso é coisa de mulher, coisa não. Às vezes é um alerta, um sinal de alerta que está sendo ligado. Nabal tinha tudo. Tinha dinheiro, tinha tudo dentro da casa dele. Ele fornecia tudo para Abigail. Abigail tinha do bom do melhor, mas tinha um homem louco dentro de casa. Mas Nabal tinha uma mulher sábia dentro de casa. Não importa hoje quem que é. Se é você que é sábio, se é ele que é o louco, se é ele que é o louco e você que é sábio. Hoje Deus quer fazer completamente diferente nas nossas vidas. Ele quer nos trazer novidade. Ele quer que nós sejamos como Abigail e homens como Davi. Eu sempre digo que Deus ele corrige aquele que ele ama. Assim como nós, pai e mãe, corrigimos os nossos filhos quando eles estão errados, porque nós queremos o bem deles. É assim Deus conosco hoje. Ele nos dá essa palavra e nos questiona quem nós temos sido. Nós temos exercido a sabedoria ou nós temos feito com o nosso próprio braço, com a nossa própria intenção, sem pedir a direção de Deus. Qual que é o sim que você tem aceitado dentro da sua casa? Quais são as pessoas que têm entrado na sua casa? Quem você permite que entre dentro do seu quarto? Quem você permite que faça parte da relação de vocês? Você é daquelas pessoas que contam da sua relação para todo mundo? O que é que precisa ser colocado no lugar hoje para que não haja destruição, para que não haja morte? O Senhor nos ensina hoje como Davi, nos ensina com Nabal, nos ensina com Abigail. Sejamos sábios e não loucos. E vamos voltar atrás quando nós percebemos e somos aconselhados que o que nós vamos fazer vai levar todos e vai levar inocentes à derrota. Muitas vezes as suas atitudes elas respingam as pessoas em volta. A atitude de Davi é respingar em Abigail de alguma forma. Ela não sabia do que estava acontecendo. O louco da história era Nabal, mas a loucura dele ia levar todos à morte. Ei, as suas atitudes podem estar levando a sua família à morte. Pode estar levando o seu casamento para um divórcio, os seus filhos a amizades que não provêm, a sua casa só é uma casa que tem tudo do bom e do melhor, como na casa de Nabal, mas não tem alegria. O que você está fazendo, o que você vai fazer, se você não parar hoje, que vai respingar em outras pessoas, porque as suas atitudes não são atitudes isoladas, elas sempre vão respingar em alguém. Então tenhamos essa palavra hoje. Vamos vigiar naquilo que nos está fazendo ser loucos e loucos. Vamos exercer essa sabedoria que a gente pede em oração.
ou nós estamos diante de uma situação. Sejamos sábios e não loucas. Sábios e não loucos. Qual é a nossa posição no dia de hoje? Então, queridos, essa foi a palavra de hoje. Eu espero muito que você tenha entendido que o que o Senhor quis dizer aqui para nós é que nós devemos fazer uma escolha de qual pessoa a gente quer ser, de qual atitude a gente quer ter, do que a gente quer respingar nas pessoas, coisas boas ou coisas ruins. Nós temos levado como mulher nosso marido para a morte. Se você como homem tem levado a sua família para a morte com a sua loucura, quem somos nós? Então, eu espero que você tenha entendido. Eu espero você aqui, terça-feira que vem, no próximo devocional. Um grande beijo. Tchau, tchau.